E aí, meus amigos do sétimo ano, tudo bom com vocês? Professor Lucas aqui novamente para uma aula de matemática, continuando aquele assunto que a gente viu na aula anterior, para vocês, alunos do sétimo ano das escolas municipais de Teresina, tá bom? Na aula anterior, a gente viu um pouco sobre equivalência de expressões algébricas, onde a gente pode escrever uma expressão de várias formas diferentes, contanto que, ao substituir um valor pela letrinha, a gente vai obter o mesmo valor numérico, né? E quando a gente está trabalhando com isso, a grande importância da gente ver expressões algébricas equivalentes é para a gente introduzir o assunto que a gente vai ver hoje, que é a equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau você vai ver agora, meu amigo. Se você nunca viu, você vai ver agora e vai ver para o resto da sua vida, porque é muito importante. A equação do primeiro grau, a equação polinomial do primeiro grau, ajuda a resolver infinitos problemas na nossa sociedade. Inclusive, você até pode ter feito um problema, resolvido alguma situação aí no seu dia a dia com a equação do primeiro grau e nem sabe que fez isso, tá bom? Então, a gente vai usar nosso conhecimento de expressões algébricas equivalentes para a gente resolver situações que envolvem a equação polinomial do primeiro grau, onde a gente pode pegar, somar, subtrair valores, usar o oposto, o simétrico desse número, para a gente poder, de alguma forma ali, descobrir o único valor que está faltando em uma equação, tá bom? Então, olha aí. Nós vamos nessa aula associar uma situação-problema à sua linguagem algébrica por meio de equações do primeiro grau. Claro que eu não vou ficar só nisso, né? Eu vou fazer isso e ainda vou resolver mais algumas coisas. É uma introdução, é uma equação do primeiro grau, mas como eu não consigo ficar só de expressar uma linguagem algébrica, eu também vou resolver alguns problemas, tá bom? Então, olha aí. Como resolver? Olha uma situação que acontece aí. Ao pegar um táxi, será cobrado a bandeirada de R$2 mais R$3 por quilômetro rodado. Quantos quilômetros, no máximo, você pode andar nesse táxi com apenas R$20? Então, você pode ter se perguntado isso, né? Chegado assim para sua mãe: mamãe, eu vou sair ali com a minha namorada ou com o namorado, não sei. Aí eu vou ali pro shopping, mas eu só tenho R$20. Aí eu não quero pegar sol, não quero levar ela de mototáxi nem de ônibus. Aí eu quero ir com um táxi, tá no ar-condicionado, calor de Teresina, não tem condição de eu pegar essas outras alternativas, né? Então, será que dá para eu ir pro shopping com R$20? Aí de lá eu me viro para voltar, né? Mas será que dá? Então é mais ou menos isso que pode acontecer no seu dia a dia, né? Ver se tem possibilidade ou não de você ir para um determinado lugar, dado essa situação do táxi aí. Como é que você faria uma questão dessa? Você iria sem conhecer nada de expressão algébrica, nem de equação do primeiro grau. Eu acho que você faria mais ou menos assim, né? Ora, ele diz que vai ser cobrado uma bandeirada, que é R$2, mais R$3 por quilômetro rodado. Pode ver que essa bandeirada não está aí, ó, dependendo de ninguém. Ele diz que vai ser cobrado R$2 e é só esses R$2, nada mais além da bandeirada sendo multiplicada ou sendo somada com esses R$2 infinitamente, dependendo de ninguém, nem de quilômetro rodado, nem de nada. Esses R$2 é separado, tá bom? Você chega lá, você paga R$2. Se você não andar no táxi, você vai pagar esses R$2 do mesmo jeito. Se você andar 10 km, esses R$2 vai ser incluído na sua conta. Agora, a quilometragem que você vai andar no táxi é que vai ser multiplicada por 3, porque para cada quilômetro rodado, você vai pagar R$3. Então, vejam duas coisas aí. Nós temos um valor fixo, que é os R$2, e um valor que vai estar variando, que é os R$3, que vai depender da quantidade de quilômetros que você vai rodar. Então, você poderia fazer assim, por exemplo, né? Ora, eu vou ver aqui quanto é que eu posso rodar com R$20, né? Então, vamos ver aqui como é que eu posso gastar. Se eu andar 1 km, eu vou gastar quanto? Aí você faz isso aqui, ó. Se for andar 1 km, eu vou gastar quanto? Eu vou gastar os R$2 mais 3. Quantos 3 eu vou gastar? Ora, se eu só andei 1 km, é 3 por quilômetro rodado, então eu vou gastar só R$3. Então, 2, e eu só usei um 3, então é 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3, mais 2, 5. Então, eu vou gastar R$5 se eu andar apenas 1 km. Se eu andar 2 km, eu vou gastar quanto? Então, vai ser os R$2, que é a bandeirada, e R$3 por quilômetro rodado. Como eu vou andar 2, eu multiplico por 2.
3 vezes 2 dá 6, mais 2, 8. Então tá aí. Então eu vou gastar R$ 8,00 andando 2 quilômetros. Professor, mas eu não preciso ficar substituindo para eu fazer isso não. Eu sei que o 2 é fixo. O que está mudando? Que está indo de 3 em 3. Então, por exemplo, se eu andar 3 quilômetros, então vai aumentar mais R$ 3,00, ó. Mais R$ 3,00, porque eu andei mais 1 quilômetro e cada quilômetro é pago R$ 3,00. Então, 8 mais 3 dá 11. Se eu andar 4 quilômetros, eu vou pagar quanto? Mais R$ 3,00, que vai dar 14. Se eu andar mais R$ 3,00, vai dar quanto? E assim por diante, né, pessoal? Vai indo de 3 em 3. Aí você pode ver, ó, se eu andar aqui foi 3, aqui foi R$ 4,00. Se eu andar 5 quilômetros, eu vou pagar quanto? 5 quilômetros, 5 vezes 3 dá 15, né? 15 mais 2, 18. Então eu vou pagar R$ 18,00. Eu tô achando que eu tô somando errado esse negócio aqui, viu? 5 mais 3 dá 8, 8 mais 3 dá 11, 11 mais 3, 14, 14 mais 3 dá 17, olha, fazendo as contas erradas aqui. Olha o animalzinho. Então aqui, ó, que eu somei foi com 3 de novo, era para somar com 2, né? 5 vezes 3, 15 mais 2, 17. Então 14, 17 reais. Bora verificando aí, o professor é meio disléxico aqui e vai errando. Então aí se eu andar 6 km, 6 vezes 3, 18, 18 mais 2, vai dar 20 reais, que é justamente o valor que ele estava procurando, que é 17 mais 3, 20 reais. Então olha aí, ó, se você for chutando valores, demora, você pode se complicar, o professor mesmo se complicou, você pode aí vacilar e não saber exatamente quantos quilômetros você pode rodar com apenas 20 reais. Nesse caso deu quanto, pessoal? Deu 6 quilômetros, então com 20 reais, nessa situação você pode pegar um táxi e andar por 6 quilômetros, ok? Então eu acho que você, se você não viu nada de matemática, de expressões algébricas ou equações polinomiais do primeiro grau, eu acho que você iria ir chutando para ver mais ou menos quanto é que você iria rodar, não é? No finalzinho dessa aula, a gente vai resolver esse mesmo problema, sem essa complicação toda, com a equação polinomial do primeiro grau, e você vai ver que é muito mais simples, ok? Então, vamos introduzir esse assunto para nós. O que é uma equação polinomial do primeiro grau? É toda equação que pode ser representada da forma ax mais b igual a zero, onde x é uma incógnita, ou seja, um valor desconhecido, e a e b são coeficientes racionais. Pode ser qualquer um desses valores que vocês estudaram até aqui, tá bom? Pode ser número decimal, pode ser fração, pode ser dízima periódica, todos esses números aí podem ser os valores de a e b, com uma condição. O a, que é o valor que está multiplicando aí o x, a incógnita, tem que ser diferente de zero, porque se ele fosse zero, 0 vezes x, não ia existir o x, né? Então não teria condição de ser uma equação polinomial do primeiro grau. E por que que o nome desse tipo aqui de equação é chamada equação polinomial do primeiro grau? Porque essa parte aqui é um polinômio onde nós temos o maior expoente do x, o número 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então x elevado a 1 é igual a x. Então o maior númerozinho que está aqui no expoente do x é o número 1. Se fosse 2, era do segundo grau. Se fosse 3, do terceiro grau, e assim por diante, né? Então nós vamos trabalhar dessa forma aí, onde o maior expoente do x é o 1, tá bom? E nós temos aqui alguns exemplos. 5x menos 3 igual a 0, onde o 5 e o menos 3 representam os valores de a e de b. O a é quem está multiplicando o x e o b é o termo independente, que não está com o x, ó, que está sozinho, é o menos 3. Outro exemplo, menos 2x mais 9. O menos 2 é o valor de a, que está multiplicando o x, e o termo independente é o 9, que está aí sozinho no lugar do b, né? Então b é igual a 9, beleza? Mas professor, a equação do primeiro grau, ela aparece toda vez dessa forma? Não. Essa é a forma simplificada, onde a gente coloca tudo para o lado esquerdo, no primeiro membro, coloca tudo para o primeiro membro da forma simplificada, e do lado direito, no segundo membro, a gente coloca o zero. Mas pode aparecer casos onde não está representado dessa forma. Olha aí, observe as equações a seguir. Aí a letra A,
tente escrever as equações a seguir na forma ax mais b igual a zero, que é justamente a forma simplificada que eu falei para vocês. Então, vocês se lembram mais ou menos do que eu falei lá em expressões algébricas equivalentes? Então, a gente pode modificar aí essas equações, a gente já viu até alguma coisa lá de princípio de igualdade, com aquelas balanças, e a gente pode usar isso, esses princípios de equivalência da igualdade, para resolver e achar a forma simplificada dessas equações. Eu não estou resolvendo, pessoal, só estou arrumando de uma forma que vocês possam ver que é uma equação polinomial do primeiro grau, tá bom? Então, veja aqui, ó. Letra A, tente escrever as equações da seguinte forma: ax mais b igual a zero, ou seja, colocar tudo para o primeiro membro e no segundo membro só o zero, tá bom? Então, vou pegar aqui a primeira. Na primeira nós temos o quê? 4x menos 2 igual a zero. Esse 4, como está fora do parênteses, está multiplicando tudo aquilo que está dentro do parênteses. Então, vou multiplicar. 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 2, mais com menos dá menos. 4 vezes 2 dá 8. E eu não mexi em nada no segundo membro, então fica igual a quanto? A 9, tá bom? Então, 4x menos 8 igual a 9. Lá nos princípios de equivalência, a gente aprendeu o quê? Que se eu somar ou subtrair valores nos dois membros da igualdade, a igualdade permanece verdadeira. Então, como eu quero que só o zero fique do lado direito, no segundo membro, eu tenho que tirar quem aí do segundo membro? O 9. Então, para eu tirar o 9, eu tenho que fazer a operação inversa. Se ele é positivo, então eu tenho que subtrair 9, colocar menos 9. Vou colocar até de outra cor aqui, para vocês verem como é que a gente faz. Ó. Então, ó, eu tenho que tirar 9 daqui, então fica menos 9 para eu tirar. E para a igualdade ficar verdadeira, se eu tiro menos 9 no segundo membro, eu tenho que tirar menos 9 no primeiro membro. Então, menos 9 aqui também. Então, vai ficar quanto? Bora fazer. Então, vai ficar 4x menos 8 menos 9, estou devendo 8, depois fiquei devendo 9, no total vou ficar devendo 17. Beleza? Vai ser igual. Aí do outro lado, no segundo membro, eu tenho 9 menos 9. Quanto é 9 menos 9? 0. Então aqui ficou 0. Olha aí, conseguimos escrever daquela forma, onde eu coloquei tudo para o primeiro membro e deixei só o 0 no segundo membro. Bora ver se a gente consegue fazer isso na expressão 2, na equação 2. Olha aí. 2x está do lado de fora, tem um x do lado de dentro. 2x vezes x, fica 2x vezes x, x ao quadrado. E agora o 2x vezes o menos 6, mais com menos dá menos, 2x vezes 6, 2 vezes 6, 12, com o x, 12x. E eu não mexi no segundo membro, então vai ficar igual a 10. Da mesma forma, eu quero 0 no segundo membro, então eu vou ter que tirar o 10, tá bom? Então, se o 10 está positivo, a operação inversa do mais da adição é a subtração. Então, eu vou colocar o negativo, né? Menos 10 de um lado, menos 10 do outro lado. Como é que a gente vai achar agora os valores? Depois disso, não mexi aqui no x, ó, 2x ao quadrado, eu não posso somar com 12x, porque um está ao quadrado e o outro não está. Nós temos que ter termos semelhantes e eles não são. Nós temos o menos 10, que a gente acabou de colocar aqui, e do outro lado, 10 menos 10 dá 0, tá bom? Então, ficou 0 no segundo membro. Conseguimos aí colocar tudo para o primeiro membro e deixar só o 0 no segundo membro. Aí, na letra B, ele pede, né? Comente o resultado obtido na letra A. Então, ó, a gente está estudando equação polinomial do primeiro grau. Eu já falei que uma equação polinomial do primeiro grau é dessa forma aqui, ó. Onde o A e o B são coeficientes racionais, o A tem que ser diferente de 0, e o x, ó, ele está elevado a quanto? O único número que está em cima do x aqui é 1, x é elevado a 1. Ou a gente coloca 1, ou a gente nem precisa colocar 1, tá bom? Por isso que é do primeiro grau. Então, o que a gente pode dizer sobre o resultado obtido na letra A? Que a primeira equação, a equação 1 é uma equação polinomial do primeiro grau. Por quê? Porque ela tem os coeficientes, o A, que está multiplicando o x, que é 4, o B, que é o termo independente, menos 17, e o x aqui está sendo elevado a 1, ó. Se você perceber, está implícito aqui que em cima dele tem 1, tá bom?
Mas a segunda equação, a equação 2, já não é do primeiro grau. Por quê? Porque o maior número que está aí no expoente do x é o 2. Então, isso aqui é do segundo grau. Nós vamos trabalhar com qual? Com equações deste tipo aqui, que tem apenas o maior número, maior expoente do x igual a 1, ok? Então, vamos resolver agora uma equação. Como é que a gente resolve? Usando os princípios de equivalência. Olha aí. Resolver uma equação é encontrar o valor da incógnita, do valor desconhecido. E para resolver, podemos utilizar os princípios de equivalência da igualdade, que foi mais ou menos o que eu fiz agorinha, para a gente poder colocar na forma simplificada a equação do primeiro grau. Vamos lá. Então, nós temos aqui 7x mais 1 igual a 36. Agora, vamos pensar agora um pouquinho. O que é resolver? É achar o valor da incógnita. Quem é a incógnita? É a letra, é o valor desconhecido. Para a gente resolver, a gente tem que ter, por exemplo, no caso aí é x, né? Nós temos que ter x igual a um valor. É isso que é resolver, x igual a um valor. Então, para acharmos x igual a alguma coisa, a gente tem que deixar o x sozinho, ou seja, isolado. Nós deixamos o x isolado e passamos tudo para o outro membro da igualdade. Ou fazemos as operações inversas para que isso aconteça. Então, a gente tem que isolar. Isolar é deixar sozinho. Sozinho quem? O x. Então, olha aí. Nós temos nesse exemplo 7x mais 1 igual a 36. Então, ó, o 36 já está lá do outro lado, ó, não está atrapalhando o x não. Então, a gente nem mexe com ele por enquanto. Agora, no primeiro membro, nós temos dois valores aí que estão atrapalhando, que estão acompanhando o x. E o x não quer isso não, o x quer ficar sozinho. Então, a gente tem que tirar quem daqui? O 7 e o 1. Para isso, a gente pode fazer da forma que você quiser. Se você quiser tirar o 7 primeiro, você tira. Se você quiser tirar o 1 primeiro, também você tira. Mas qual é o meu conselho? Tire aqueles que não estão com x. Por último, tira aquele que está com x, tá bom? Então, quem é que não está com x? É o 1. Então, a gente vai tirar ele, tá bom? Então, como é que eu vou tirar o 1 daqui, do primeiro membro? Como é que eu vou fazer isso? Eu faço a operação inversa. Se ele está somando, eu vou subtrair. Então, vou tirar 1 tanto no primeiro como no segundo membro. Ó. Só a operação inversa, tá mais, menos, tá bom? Mas o que eu fizer no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro, beleza? Então, aí vai ficar como? Vai ficar 7x, 1 menos 1 dá 0, igual 36 menos 1 dá 35. Olha aí, já tirei um 1. Falta tirar quem agora? O 7. Agora você tem que se ligar, é a operação inversa. Então eu tenho que ver o que o 7 está fazendo com o x. Se ele está do lado do x aqui, pessoal, ele está multiplicando. Aí a gente tem que ver qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. E nós podemos dividir na forma, colocando na forma de fração, né? Colocando um denominador aí nesses valores. Então aqui, como o 7 está multiplicando o x, então agora eu vou dividir, tá bom? Então eu vou dividir por 7 de um lado e do outro. Quando eu fizer isso, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar 7 dividido por 7 dá 1, então eu posso cortar, fica só o x, que é o que eu queria. E do outro lado fica quanto? 35 dividido por 7. Quanto é 35 dividido por 7? 5. Então aí o resultado vai ser igual a 5. Ok, beleza? Então a gente resolve uma equação polinomial do primeiro grau, realizando os princípios de equivalência de igualdade que a gente já viu em aulas anteriores. Olha aí, exemplo, página 152, a conquista da matemática, 7º ano. Então tá lá no livro de vocês isso aí, esse exemplo. Olha o que a garotinha está falando aí. Multipliquei um número por 6 e obtive o dobro desse número aumentado de 180. Qual é esse número? Então se liga aí, pessoal, ó, a gente tem que transformar, eu costumo dizer que matemática é bicho preguiçoso. Ele pega uma frase do tamanho do mundo, matemática não gosta de ler não, eu pelo menos não gosto não, né? Não vou falar pelos outros, eu não gosto de ler, né? Então, a gente pega essa situação imensa aí, essa frase grande, multipliquei um número por 6 e obtive o dobro desse número aumentado de 180 e transforma em símbolos matemáticos, simplifica colocando símbolos matemáticos. Então, a gente vai fazer isso, tá bom? Mostrar como resolver um problema com a equação do primeiro grau
fazendo o quê? O que a habilidade pede para nós. A gente transformar um problema em linguagem matemática, no caso de equação do primeiro grau. Então, ó, é só você ler com calma. Multipliquei um número por 6. Então, vou pegar e multiplicar por 6 um número. Mas ele disse que número é esse? Não. Então, quando eu não sei que número é, a gente representa por uma incógnita, uma letra que a gente quiser, né? Não precisa ser o X não, pode ser qualquer letra. Eu vou até mudar, porque está aparecendo X demais. Eu vou colocar aqui um Y, por exemplo. Então, eu vou escolher o Y. Então, o número qualquer é o Y. O Y que eu vou chamar da minha incógnita, tá bom? Olha, botei 2 acentos. Incógnita. E a partir dele, ele vai ser agora esse número desconhecido. Então, multipliquei um número, no caso para nós vai ser o Y, por 6. Então, é 6 vezes Y. Pronto, multipliquei o número por Y. E obtive o dobro desse número. Então, obtive é igual. Então, ó, obtive igual o dobro desse número, ou seja, do Y, 2 vezes Y é o dobro, aumentado de 180. Então, somado a 180. Pronto, eu acabei de traduzir a linguagem aí textual para a linguagem matemática. Esse texto todinho que vocês viram aqui, ó, no balão aqui da menina falando, foi traduzido para essa simples expressão matemática que está aqui do lado direito. Aí ela pergunta, qual é esse número? A gente vai resolver, né? Como é que eu falei? A gente tem que isolar a incógnita, né? O valor desconhecido, no caso aqui o Y. Para a gente isolar o Y, a gente tem que fazer o quê? Olha aí, ó. Eu estou vendo aqui que eles tem Y no primeiro e no segundo membro. Mas a gente pode escolher se eu isolo ele de um lado ou do outro, mas ele tem que ficar só de um lado, não pode ficar dos dois ao mesmo tempo. Então, para isso, eu vou isolar no primeiro membro. Para eu isolar no primeiro membro, eu tenho que tirar esse 2y do segundo membro. E para isso, eu faço a operação inversa. Não está mais 2y aqui? Então, eu pego e faço o quê? Menos 2y. Então, vai ficar aqui, ó, menos 2y. Aqui não está muito visível, eu vou mudar de cor, que está muito apagado aí. Desculpe aí, pessoal, eu sou daltônico, eu não sei as cores, né? Então, aqui fica menos 2y de um lado, e se eu fiz de um lado, eu tenho que fazer do outro. Como é que vai ficar agora? 6y menos 2y, 6 tira 2, fica 4, 4y. E aqui, quando eu peguei 2y menos 2y, saiu, cortei. Essa é a intenção da gente fazer a operação inversa, tá bom? E ainda sobrou quem? 180. Falta eu tirar quem aí para ficar só o y? O 4. Então, para eu tirar o 4, o que ele está fazendo com o y? Multiplicando. Então, eu vou fazer a operação inversa, que é dividir. Então, eu vou dividir tanto de um lado como do outro por 4. Por 4 de um lado, por 4 do outro. Então, vai ficar quanto aí agora? 4 vai com 4, fica só o y. 180 dividido por 4 dá 45. Então, qual é o número que multiplicado por 6 é igual ao seu dobro aumentado de 180? É o 45. Ok? Tranquilo? Então, bora para frente. Olha aí, pessoal, voltando ao início. Ao pegar um táxi, será cobrada a bandeirada de R$ 2,00 mais R$ 3,00 por quilômetro rodado. Quantos quilômetros, no máximo, você pode andar nesse táxi com apenas R$ 20,00? Ah, meus amigos, vocês se lembram que eu fiz aquela questão grande, me confundi, me perdi, tive que voltar atrás para resolver e achar o valor correto lá no comecinho da aula? Então agora você vai ver como é bem simples fazer uma questão desse estilo, traduzindo essa linguagem para a linguagem matemática. Então bora lá pensar de novo. Ele disse o quê? Que é R$ 2,00, ó, bora colocar o 2. R$ 2,00 mais 3 por quilômetro rodado. Eu sei quantos quilômetros eu vou rodar? Não. Então, quando eu não sei, eu coloco uma letra para representar esse valor desconhecido. No caso, como é quilômetro, eu vou chamar de Q, tá bom? Então, é 3 por quilômetro rodado. Então, é 3 vezes Q. 3Q. 3 por quilômetro rodado. Eu vou até colocar aqui em cima. O Q é quem? Quilômetros rodados, tá bom? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber quantos quilômetros ele pode rodar com R$ 20,00. Então, na hora que ele fizer essa conta, 2 mais 3Q tem que ser igual a 20, que é o valor pago para o taxista.
Então, a gente só resolver essa equação, a gente chega no valor que a gente quer, tá bom? Então, olha aí, 2 mais 3Q igual a 20. Vou copiar um pouquinho mais embaixo, para ficar mais fácil de entender, né? 2 mais 3Q, que é a quantidade de quilômetros rodados, igual a 20. Então, não precisa eu chutar, não, ficar colocando valores para quê? Para eu obter o valor que dá 20, não. Basta eu resolver isso aí, pronto, acabou-se. Já obtenho o resultado que eu queria. Então, resolvendo, bora lembrar, quero deixar o Q sozinho, que é o valor desconhecido. Então, eu tenho que tirar quem daí? O 2 e o 3. Quem é que não está com o Q? O 2. Então, vamos começar por ele. Então, eu vou tirar 2 de um lado e do outro. Como é que está positivo? Então, entre menos 2 de um lado e menos 2 do outro. 2 menos 2 dá 0. Sobra quem? 3Q. Vou colocar mesmo da cor que eu estou misturando cor demais. Então, aí vai ficar quanto? 3Q. E do outro lado, 20 menos 2. 20 menos 2 é 18. Agora, eu tenho que tirar o 3. Se o 3 está multiplicando o Q, então, para eu poder tirar e deixar o Q sozinho, eu tenho que dividir por 3. Tanto de um lado como do outro. Aí vai embora 3 com 3 e o que é que vai sobrar? Sobrou Q de um lado no primeiro membro. 18 dividido por 3 dá 6. Então, com R$20, ele pode andar 6 quilômetros no táxi aí, tá bom? Ele vai pagar só R$20. Viu como é simples? Viu como ajuda, como simplifica os cálculos e ajuda, facilita a gente obter a resposta de uma questão ao saber de equação polinomial do primeiro grau? Olha, eu tinha copiado essa tela aí todinha com aqueles cálculos, ficou exprimido e eu ainda tinha simplificado. Agora aí não, a gente fez de um modo bem mais simples, mais rápido e você pode, por exemplo, nesse caso, trocar, por exemplo, R$20. Eu não tenho 20, eu tenho agora é 40, dá para ir e voltar em um lugar onde a distância é 6 quilômetros, né, no caso. Então você pode ir alterando os valores e aplicando nessa mesma equação, 2 mais 3Q igual ao valor que você quiser, tá bom? E para encerrar, nós temos essa última atividade aí também do livro de vocês, Conquista da Matemática, lá da página 153, questão 4. Olha aí. A princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, oficializou a abolição da escravatura do Brasil em 1888. Ela nasceu em 1846 e viveu X anos. Sabendo que essa idade é a raiz da equação 112 mais 7x menos 262 igual a 5x, em que ano a princesa faleceu? Olha, eu costumo falar para os alunos, leiam toda a questão, resolva e depois volte para a questão para ver o que ela quer, tá bom? Então vamos fazer isso. Ele diz que, sabendo que a idade é a raiz da equação, olha a coisa muito importante que eu não falei para vocês, solução de uma equação é a mesma coisa de raiz, tá bom? Quando você ouvir a palavra raiz, é a solução de uma equação. Então ele diz que a idade da princesa Isabel é a raiz dessa equação, então basta a gente resolvê-la. Tá bom? Por exemplo, aqui, eu vou tirar quem daqui, pessoal, para deixar só o x? Eu vou tirar o 112 e o 262. Então, aqui nós tínhamos quem? 112 mais 7x menos 262 igual a 5x. Então, eu quero deixar x para o primeiro membro e quem não tem x no segundo membro. Então, vamos fazer as operações inversas. Bora fazer rapidinho aqui, ó. 112 está positivo? Então, negativo. Eu quero tirar ele daqui porque ele não tem x. O 262 está negativo. Para eu tirar, fica positivo. Então, mais 262. Se eu fiz de um lado, eu tenho que fazer do outro. Menos 112 mais 262. Reparem também, pessoal, que nós temos x no segundo membro. Então, tenho que tirar ele daí. Se ele está positivo, negativo. Então, menos 5x, porque ele estava positivo, né? Então, eu tenho que colocar menos 5x de um lado e menos 5x do outro. Quando eu fizer isso, 112 vai embora com 112, 262 vai embora com 262, 5x vai embora com 5x. O que é que sobrou? Bora ver. Ficou quem? 7 menos 5x dá 2x. E aqui sobrou menos 112 mais 262. Que se a gente for fazer a conta aí, vai dar quanto? 150. Então, sobrou 150. Para eu tirar o 2, se está multiplicando, eu vou dividir ambos os membros por 2. Então, aqui sobrou quem? X igual 150 dividido por 2, 75 anos é a idade da princesa Isabel. Mas se liguem,
Volte para a questão. Ela perguntou em que ano ela faleceu, não perguntou a idade dela. Então fica para casa para vocês, ó. Ela nasceu em 1846 e ela tem 75 anos. Então, para casa, você soma esse valor de 75 anos que você vai descobrir quantos anos ou em que ano a princesa Isabel faleceu, ok? Então, tarefinha para casa para vocês, bem facinha, tranquilo. Então, a gente fica por aqui. Um grande abraço para vocês e valeu! Eu aqui de novo, né? Nossa segunda aula da semana, professor Vitorino Rodrigues, língua portuguesa para o 7º ano, tá? Tudo bem? Assistiram a aula de ontem, né? Levaram as dúvidas ao professor? Pois agora façam a mesma coisa, pegue o seu caderno, material, tá? Esteja aí ao seu alcance, que nós vamos começar o nosso conteúdo, a nossa habilidade de hoje. Mas afinal de contas, o que vamos estudar hoje? Eu tenho certeza que vocês já desconfiaram que vamos continuar falando sobre propaganda. A propósito, propaganda e anúncio publicitário é a mesma coisa? Quem assistiu a aula de ontem aí sabe que não, lembra que não, né? Nós vimos que o anúncio publicitário trabalha com produto, serviço, tem uma finalidade mais comercial, né? A propaganda não, a propaganda ela tem como foco, como finalidade, objetivo, persuadir, convencer, mas sobre uma ideia, sobre um comportamento, para que o leitor, para que o público possa ter ações positivas sobre determinado enfim, na vida. Por exemplo, nós vimos a questão da doação de sangue, foi a primeira imagem que a gente viu na aula de ontem, lembram disso? Que é uma atitude bacana, se você pode, se você está bem de saúde, tem muita gente que precisa de sangue, por várias questões, por acidente ou doenças, enfim, precisam de sangue, então você vai lá ao Hemop, no caso aqui no Piauí, né? A gente falou do Hemop do Pernambuco, mas agora eu estou falando do Piauí mesmo. Vai um Hemop e doe sangue, se você pode. Lógico, você que é criança, não. Mas os seus pais, as pessoas que estão nos assistindo agora, que já são adultos, sim, vá lá e doe sangue. Isso é um ato de amor, né? Solidariedade. Aproveitando aqui que a gente está em dezembro, né? É bom a gente despertar esses sentimentos mais nobres, tá? Bom, então vamos lá. Já sabemos que é propaganda, nós sabemos que a propaganda vende um produto, né? Que a propaganda vende no sentido de que, né, quer convencer você a tomar uma atitude bacana. Agora, vamos ver qual é a habilidade especificamente que vamos trabalhar na aula de hoje. Qual é? Interpretar em textos multissemióticos efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos, gráficos, visuais, imagens e sua relação com o texto verbal, né? Qual é o conteúdo? A relação do texto verbal com o não verbal. Nós já estudamos esse conteúdo quando estudamos HQ e quando estudamos tirinha, né? Lembramos que a linguagem verbal é a palavra, a linguagem não verbal é a imagem. E nós vimos na aula de ontem que uma propaganda, ela conjuga bem isso, essa relação. Às vezes pode ter uma propaganda apenas com texto, linguagem verbal, pode ter uma propaganda apenas com imagem, né, visual, ou seja, linguagem não verbal, e podemos ter a propaganda com linguagem mista, ou seja, verbal e não verbal. Vamos lá? Bom, os elementos verbais e não verbais podem se combinar na criação de uma propaganda impressa, né? Isso que eu acabei de falar. Os elementos verbais, o título, né, uma frase curta e chamativa usada para atrair a atenção do leitor. Estou trazendo de volta o conteúdo de ontem para a gente poder prosseguir analisando as propagandas para a atividade da nossa aula de agora.
o texto, né? O texto que vem ali, justificando ali as características principais, enfim, sobre aquela ideia que está sendo propagada ali, né? Está sendo divulgada naquela propaganda, tá? Beleza? E a assinatura, que é o logotipo, que identifica a marca, o slogan, frase que identifica a marca, ou seja, normalmente a empresa ela tem uma imagem, que você quando vê aquela imagem já sabe que é aquela empresa, e tem uma frasezinha curta, que traz também ali a missão, enfim, sintetiza ali o trabalho da empresa, né? A filosofia, o pensamento dela diante social, né? Normalmente traz alguma coisa relacionada com a responsabilidade social da empresa. Os elementos não verbais, uma imagem que está relacionada à ideia que se quer enfatizar. Não é uma imagem qualquer, porque eu achei bonito, não. É uma imagem que está relacionada diretamente com o texto, né? Ou com a ideia que está sendo divulgada na propaganda, ok? Olha, nós temos aqui essa imagem, tá? E só para a gente relembrar essa estrutura, né? A estrutura da propaganda, olha só. Temos aqui a imagem, certo? Nós temos o que mais? O título. Nós temos o título. Qual animal que deixou essas pegadas? Esse é o título. E a imagem aí são exatamente as pegadas. Que pegadas são essas? Observe aí, lata amassada, carteira de cigarro aberta, usada. Enfim, vários elementos aí que estão jogados por aí, né? Nós temos o texto, que não dá para a gente ler aqui, mas eu vou já levar para a próxima tela para a gente ler o que está escrito. E nós temos o quê? A assinatura, a Fundação SOS Mata Atlântica. Tudo aquilo que a gente falou lá da estrutura na aula anterior e agora, né, no slide anterior. Tudo bom? Então aqui a gente tem uma estrutura da propaganda. Texto, o que está sendo divulgado, defendido? Qual é a ideia que está sendo defendida aí para o leitor, para que o leitor se convença, né, dela? Alguns conhecimentos simples sobre ecologia podem ajudar você a fazer muito pela natureza. Olha só, mais uma propaganda que tem como foco o meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Essas pegadas, por exemplo, pertencem a certos tipos de gatinhos, gatinhas, feras e outros bichos venenosos que costumam ameaçar nossas matas e praias no verão. Observe que ele trabalha de uma maneira até carinhosa, né? Gatinhos, gatinhas, né? As crianças, enfim, as feras, as pessoas mais adultas que estão ali, que estão jogando. E outros bichos venenosos que costumam ameaçar nossas matas e praias no verão. Claro que os animais não fazem isso, assim, se a gente for pensar friamente, uma literal, ao pé da letra, quem contamina isso aqui é o ser humano, mas ele está trabalhando de uma maneira lúdica aqui para que a gente até se sensibilize, né, de uma maneira mais eficaz. Se você encontrar algum dessa espécie, não se apavore, aproxime-se devagar e sugira gentilmente que ele deposite seus venenos em sacos plásticos. Se você vê alguém jogando uma coisa, não, por favor, joga no saco plástico. Se você tiver um ali, pode usar esse aqui para você jogar, né? Você vai se surpreender como certos bichinhos são capazes de se comportar como verdadeiros seres humanos. Olha só. Felícia SOS Mata Atlântica, ligue 011-887-1195. Então observe que nós temos aqui mais um elemento, que são os verbos no imperativo. Olha só, quando ele diz aqui, aproxime-se, não se apavore, sugira. São verbos que dão conta de um pedido, né? Que ele tem uma função que a gente chama de apelativa. O que é a função apelativa? É aquela função que recai sobre o interlocutor, para que ele mude de comportamento, para que ele faça alguma coisa. Ou seja, né? Função apelativa. Nesse caso aqui, um pedido. Você não vai mandar, é um pedido, né? Tá? Para que, ou seja, recai sobre o interlocutor para que ele, né, se comporte, haja de uma maneira mais consciente, ok? Então, ó, pegadas, essas pegadas, que aí vai estar relacionado o quê? As imagens que tem aqui, o lixo que foi jogado aí, né?
ok? Então nós temos aqui, trazendo o conteúdo de ontem para a aula de hoje, para a gente relembrar essa questão aí da propaganda, que vem de uma ideia, anuncia uma ideia, um comportamento, é persuasivo porque ele quer atingir o público, né, para que ele se convença de uma ideia, de um comportamento positivo, ok? Bom, a gente vai passar agora para algumas questões para que nós fixemos esse conteúdo, para que a gente possa fortalecê-lo. Nós sabemos que apenas lendo, apenas assistindo essa aula, isso é bom, aliás, é muito bom. Eu gosto de contar com vocês aí, com a audiência de vocês estarem aí. Essa nossa conversa, com certeza, ajuda bastante, mas não é o suficiente. Depois você precisa ir para a atividade, tá? Então, a gente vai aqui juntos ainda comentar essas questões para que a gente possa fixar melhor o conteúdo. 1. Considerando-se a finalidade comunicativa comum do gênero e o contexto específico do sistema de biblioteca da UFG, essa propaganda tem função predominantemente. Então, nós temos aqui, olha, cumprir prazos é uma obra-prima. O atraso na devolução de livros acarreta muito e gera transtornos para os usuários. Respeite as datas de devolução. Então, a biblioteca fez essa propaganda, fixou lá no mural, enfim, no lugar que visível ao seu público-alvo. Tá? Então a pergunta, voltando para a pergunta, diz: considerando-se a finalidade comunicativa comum do gênero e o texto específico do sistema de biblioteca da UFG, ou seja, a propaganda é o gênero e o texto específico, acabamos de ler, cumprir prazo é uma obra-prima, o atraso na devolução de livros acarreta muito e gera transtornos para os usuários, respeite as datas de devolução. Essa propaganda tem função predominante. Qual é a função predominante dessa propaganda? Letra A, socializadora, contribuindo para a popularização da arte. Olha, aqui é uma imagem, uma obra de arte que foi utilizada, tá? Onde a gente vê, por exemplo, aqui, esse relógio, a imagem mais dilatado, né? Ou seja, um tempo que está se arrastando demais, um prazo que não está sendo cumprido. Observe que está relacionado diretamente com essa cor do prazo. O relógio não está funcionando direitinho com o tempo correndo da maneira correta. Ele está dilatado, ele derreteu, então ele se expandiu, ficou mais longo, né? Ficou mais longo. Então, o objetivo é para apreciar, socializar essa obra de arte? Eu acho que não. Eu acho que tem algo além disso. Sedutora, considerando a leitura como uma obra de arte, é apenas seduzir, defendendo a leitura como uma obra de arte, será? Não, está falando de prazo, devolver livro, o texto verbal, não. Educativa, orientando o comportamento de usuário de um serviço, aí sim, é educativa, está orientando. Devolva o livro no prazo, porque você cria problemas, acarreta transtornos. Ah, então é educativa sim, né? Desconfio que está certa. Vamos ver a letra D. Contemplativa, evidenciando a importância de artistas internacionais. O objetivo dessa propaganda não é para que a pessoa apenas veja, né? Porque senão ela colocaria apenas a imagem, não colocaria nem o texto, não. O texto verbal, a escrita, não precisaria. Mas se ele diz, cumpra prazo, evite transtornos e tal, é porque a resposta correta é a letra C. E a letra C é uma campanha educativa, orientando o comportamento de usuário de um serviço, ou seja, o público-alvo, as pessoas que frequentam a biblioteca, os consulentes, as pessoas que pegam os livros emprestados ali para fazer pesquisa, para estudar, mas não estão devolvendo no prazo devido, tá? Então, por isso é educativa, essa orientação, né, para o comportamento do usuário do serviço da biblioteca, tá? Olha, nós vamos ver agora essa próxima questão. Olha essa imagem, observe que nós temos aí uma moto que está meio que se chocando e nós estamos aí umas pessoas que vão formando assim uma meia-lua e chega lá na ponta o ceguinho, né? Pessoa que vai aí com essa bengala, né? Observe. Aí nós temos o texto: a pressa passa, as consequências ficam. O que significa dizer isso? A pressa passa, né?
A pressa passa, quer dizer, eu estou com pressa, não sei o quê, eu estou atrasado, eu tenho que sair correndo, eu vou de moto ou mesmo de carro, faço zigue-zague, não sei o quê, aí acontece um acidente, né? Aí acabou a pressa, a pressa passou, porque você não tem mais como ir, né? As consequências ficam, então observe aí essa pessoa caminhando como consequência desse ato imprudente, dessa pressa, dessa coisa descontrolada no trânsito, tá? Vamos ver agora o enunciado da questão para responder. Na propaganda, o uso da imagem que compõe o texto verbal e o não verbal, ou seja, esse choque da moto, as pessoas ali voando, o texto não verbal, né? E o texto verbal, o que eu acabei de ler e conversar com vocês. A pressa passa, as consequências ficam. Então vamos lá. Essa relação entre o texto verbal e o não verbal tem a função de, letra A, chamar a atenção do público para o combate à violência, ilustrando a mensagem do slogan. Ora, vocês estão vendo alguma coisa relacionada com a violência aqui, especificamente de uma forma geral, ampla? Qual é a relação? Um carro e moto, que ambiente é esse? É um ambiente relacionado ao trânsito. Tudo bem, nós temos muita violência no trânsito, mas como a questão fala combate à violência, isso é de uma forma muito vaga, muito generalizada. Por isso que a letra A, não. Tudo bem? Letra B, apenas ilustrar o cartaz, demonstrando a criatividade do publicitário que criou a propaganda. Quer dizer, vocês acham que essa imagem aí e o texto é apenas para a pessoa que ilustrou, né, achar bonito, né, que as pessoas admirem a criatividade dessa pessoa? Vocês acham que uma propaganda prestaria apenas a esse serviço? Não, né? Não, muito pouco. Alertar o público com a exposição de uma cena que demonstra as consequências da imprudência e velocidade no trânsito. Opa! Temos o trânsito, estamos falando da imprudência e da velocidade, porque ele diz, a pressa passa, que isso é uma das grandes causas do acidente no trânsito, é essa pressa desenfreada que a pessoa tem, o zigue-zague, não é isso? Então, a letra C está correta, está alertando através dessa imagem os efeitos dessa pressa, as consequências disso, que é exatamente a velocidade no trânsito, a imprudência e a velocidade no trânsito. A letra C está correta. Letra D, convencer o público sobre o fim dos relacionamentos. Observe que essa imagem não tem nada a ver, não tem relação com relacionamento. Então, ó, letra C, eu tenho certeza que vocês conseguiram responder direitinho. Tudo bem? Vamos para uma próxima questão. O emprego dos recursos verbais e não verbais nesse gênero textual adota como uma das estratégias persuasivas. Persuasivas, já falei, estratégia de convencimento, de convencer. Antes de a gente ler as questões, os itens, vamos lá. O Ministério da Saúde adverte, fumar causa câncer de pulmão. Aí tem aqui uma imagem, né? O Ministério da Saúde adverte, fumar causa câncer de laringe. O Ministério da Saúde adverte, crianças que convivem com fumantes têm mais asma, pneumonia, sinusite e alergia. Observe que tem muita coisa relacionada, pulmão, asma, muito ligada ao quê? Com as vias respiratórias. Vocês conseguem perceber isso comigo? O Ministério da Saúde adverte, fumar causa câncer de boca e perda dos dentes. O Ministério da Saúde adverte, em gestantes, fumar provoca partos prematuros e o nascimento de crianças com peso abaixo do normal. E o último, o Ministério da Saúde adverte, ao fumar, você inala arsênico e naftalina, também usados contra ratos e baratas. Você inala. Então, tem muita coisa relacionada com o cigarro, quer dizer, ou você fuma, você atrai essa fumaça aos seus pulmões, ou você joga essa fumaça no ar e o fumante passivo chamado, né, vai aspirando essa fumaça, isso também é prejudicial, ou seja, se prejudica a si próprio e ao outro que inala a fumaça, tá? Então agora vamos rever eu li no início, vou repetir agora, o emprego dos recursos verbais e não verbais nesse gênero textual
adota como uma das estratégias persuasivas. Qual é a estratégia persuasiva? Observe que todas elas, qual é a ideia vendida aí? É o combate, né, ao uso do cigarro, né? É uma campanha contra o uso do cigarro. Na verdade, todas elas trazem efeitos negativos, consequências negativas aos fumantes, tanto para os fumantes, na verdade, como para quem convive com o fumante, quem está no ambiente do fumante, porque inala a fumaça. Então vamos ver a letra A. Qual é a estratégia persuasiva? Letra A. Indicar a utilidade do cigarro como pesticida contra ratos e baratas. Vocês acham que uma propaganda como essa, com essas imagens, nós temos aí 6 imagens, e a última imagem diz aí que você ingere, absorve arsênico, inala, e naftalina também, que são usados para matar ratos e baratas. Quer dizer, você inala essa coisa, que são veneno, é um veneno, se você usa para matar, né, contra ratos e baratas, é porque é um veneno, ele está dizendo isso, mas ele não está falando, pelo contrário, né, o foco da propaganda não é o rato e a barata, é apenas que você está usando no seu corpo um veneno que mata, né, ratos e baratas. Então a letra A está incorreta, porque não é usar o cigarro para matar. Ele diz que ele tem produtos que matam. Então não é a letra A. Letra B. Apontar para o descaso do Ministério Público da Saúde com a população infantil. Ora, mas se o Ministério da Saúde está promovendo uma campanha, como é que eu estou falando do descaso? Não é descaso, pelo contrário. O Ministério da Saúde está com a campanha exatamente educativa, né, com foco no cuidado da saúde das pessoas. Então não há descaso, vocês entendem? Descaso se houvesse o contrário, não se importasse, não fizesse campanha. Então a letra B está incorreta, tá? Mostrar a relação direta entre o uso do cigarro e o aparecimento de problemas no aparelho respiratório. Olha, nós vimos aí que tudo tem a ver com inalar, fumantes, asma, câncer de pulmão. Então tem tudo a ver com a nossa respiração. Então a letra C, eu desconfio que ela está correta, Vamos ver a letra D. Indicar que os que mais sofrem com as consequências do tabagismo são os fumantes ativos, ou seja, aqueles que fazem uso direto do cigarro. Não, necessariamente. Não fala sobre isso, esse não é o foco, fala das doenças. Mas diz também que as crianças que convivem com fumantes têm asma, ou seja, os fumantes passivos. Então não só as pessoas que absorvem diretamente por serem fumantes, mas também quem convive com os fumantes sofrem as consequências. Então, por isso que a resposta correta realmente é a letra C. Mostrar a relação direta entre o uso do cigarro e o aparecimento de problemas no aparelho respiratório. Tudo bem? Vamos ver lá, próxima questão. A figura ao lado é uma adaptação da bandeira nacional. O uso dessa imagem no anúncio tem como principal objetivo. Então, observe, é uma bandeira nacional. Lá onde tem ordem e progresso, vocês conhecem a bandeira, né? O que tem? SOS Mata Atlântica. Então houve uma substituição, ele se apropriou de uma imagem que a gente já conhece, que é um símbolo nacional, ordem e progresso, botou SOS Mata Atlântica. Estão tirando o verde da nossa terra, embaixo, a outra frase. Então vamos lá, a figura ao lado é uma adaptação da bandeira nacional. O uso dessa imagem no anúncio tem como qual objetivo? Letra A. Mostrar à população que a Mata Atlântica é mais importante para o país do que a ordem e o progresso? Não. Talvez mostrar que a ordem e o progresso só serão atingidos se a gente preservar a natureza. Mas não o contrário, que é mais importante. Não. Ordem e progresso a gente tem quando a gente cuida do que é nosso, né? E nosso aí, no foco da propaganda, é a natureza, são as florestas, né? Então a letra A está incorreta. Letra B, criticar a estética da bandeira nacional que não reflete com exatidão a essência do país que representa. Não, nós temos a estética, está aí. Substituiu apenas a frase do meio, né? Ordem e progresso, com essa mensagem educativa do cuidado com a Mata Atlântica, de preservar, fazendo um apelo aí, SOS, socorro, né? Você sabe que SOS significa socorro, clamando para que as pessoas possam cuidar da Mata Atlântica. Então não é a letra B, não está criticando a estética. Se eu me aproprio de um elemento que todo mundo já conhece, trazendo uma mensagem aqui educativa, eu não estou criticando, pelo contrário. Eu estou respeitando e valorizando aquele símbolo.
Letra C, informar a população sobre a alteração que a bandeira oficial do país sofrerá. Não, a gente sabe que não vai haver essa alteração, não tem esse objetivo e não aconteceria assim. Então, não é a letra C. Alertar a população para o desmatamento da Mata Atlântica e fazer um apelo para que as derrubadas acabem. Aí sim, SOS Mata Atlântica, ou seja, está pedindo socorro, estão desmatando desenfreadamente e desequilibrando o ecossistema, né? Então, a letra D, né? Estão tirando o verde da nossa terra. Tirando o verde por quê? Porque estão desmatando. Então, realmente, um alerta à população para o desmatamento da Mata Atlântica, um apelo para que as derrubadas acabem. Vamos ver agora uma outra questão. Em todo feriado prolongado, o governo federal lança campanhas de conscientização em relação aos perigos nas rodovias. Aqui o governo federal, o governo estadual também, sempre que tem um feriadão, que a gente chama, né? Sempre tem aquela campanha educativa para que as pessoas façam revisão, por exemplo, nos seus carros, vão viajar de carro, que evitem beber, dirigir, né? Se beber, não dirija, enfim. Um dos temas mais abordados é a combinação nada perfeita do álcool e direção. Ou seja, se eu sei que eu vou beber, eu vou ter uma pessoa para dirigir. Ou então eu pego um Uber, um táxi, alguma coisa assim, tá? Exatamente para evitar as consequências. Analisando o anúncio em questão, é possível afirmar que... Então, observe que nós temos aí um carro todo amassado, os destroços aqui na rodovia, né? Rodovida, vida no trânsito, né? Dá para ver essa pessoa aqui parada, um pacto pela vida. Quer dizer, se eu não posso isso, sei que eu não tenho condições, eu paro em algum lugar, procuro um lugar que eu possa parar e tudo, então... Um pacto pela vida. Não seja vítima do álcool. Seu carnaval não precisa acabar assim. Seja você a mudança no trânsito. Ou seja, o trânsito está um caos. Mas se eu começar a mudar, eu me comportar, eu vou ser a mudança. E cada um pensando dessa maneira, a gente consegue minimizar esses problemas. Você não concorda comigo? A mudança começa comigo. E várias pessoas pensando assim, a gente tem uma população cuidando, né? Do trânsito, cuidando do meio ambiente, enfim, das questões que nos atravessam, né? Que criam os nossos problemas. Letra A. O texto não verbal não faz referência ao feriado em questão. O texto não verbal, as imagens, não tem a ver com feriado. Feriado normalmente é só ser o quê? Viagem, né? Passar final de semana. Então, a letra A está errada. O texto não verbal faz sim referência ao feriado em questão por conta dessa questão do deslocamento, da viagem. A iniciativa tem o objetivo de causar impacto e sensibilizar a população sobre os cuidados com o trânsito durante as festas. Estou desconfiando que pode ser a letra B, né? Letra B, né? Causar impacto por conta desse carro todo amassado e sensibilizar a população sobre os cuidados. Ou seja, eu estou vendo o fim dessa história, então se agora eu já sei o fim, eu posso mudar esse fim. Né? Tomando cuidado, não bebendo alcoolizado, se eu estou cansado eu paro, né? Então a letra B está correta. Letra C. Há exagero ao retratar um acidente, o que reduz a credibilidade da campanha, desculpa. Não sei se tem exagero, esse impacto às vezes é bom para a gente dar uma sacudida e ver que a gente pode perder a vida ali ou de um ente querido, então acho que é importante a letra, né? Não há exagero. D. O modo imperativo, seja você, não é indicado para o resultado esperado, visto que não devemos influenciar os leitores em propaganda. Olha, gente, o princípio da propaganda é influenciar, é convencer. Então a letra D está errada, vocês concordam comigo? Seja você, está no imperativo. E o princípio da propaganda, a finalidade, é exatamente convencer alguém, é persuadir. Então a letra D está incorreta, logo, a resposta correta realmente é a letra B. A iniciativa tem o objetivo de causar impacto e sensibilizar a população sobre os cuidados com o trânsito durante as festas, tá? Então, olha, hoje, com mais uma aula sobre a propaganda, a gente viu que a propaganda tem essa finalidade de persuadir, de convencer o leitor a respeito de uma ideia, de um pensamento. Nós vimos que essa propaganda, ela pode ser composta apenas por linguagem verbal, texto, apenas linguagem visual ou não verbal, quer dizer, as imagens, e temos as propagandas com a
a linguagem mista, ou seja, eu tenho o texto e eu tenho as imagens, né? Ou a questão visual, porque a conjugação dessas duas linguagens causa um impacto maior no leitor, né? No público a qual se destina essa propaganda. Nós vimos aqui essa relação entre a linguagem verbal e a não verbal para construir esse significado e como elemento de persuasão, né? Um elemento eficaz de persuasão. Bacana? Pois a gente agora, que você entendeu tudo, né? A gente vai encerrar a nossa aula. Eu, claro, vou agradecer vocês mais uma vez por estarem com a gente, né? Pela audiência. Peço que leve as anotações ao professor, através das plataformas utilizadas na sua escola, tá certo? E não deixem de fazer as tarefas. Bacana? É exercitando, é treinando que a gente aprende, que a gente fortalece o nosso conhecimento, tá? Eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus, fiquem com saúde. Tchau, tchau. Até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Clayton Halley, professor de Geografia, e hoje estamos aqui para mais uma aula do 7º ano. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as características físicas do espaço brasileiro, associado a uma questão que tem um ponto de vista também socioeconômico, que envolve a questão dos fusos horários. Queria deixar aqui meu abraço a todos, especialmente aos meus alunos lá da Escola Municipal Professor Ofélio Leitão, e vamos lá iniciar a nossa aula. Então, pessoal, hoje o tema que nós vamos destacar para a nossa aula é o tema que trata das longitudes e os horários, ou seja, nós vamos falar sobre fusos horários, certo? Então, para tratar desse tema, nós terminamos tendo a necessidade de relembrar alguns pontos bem significativos. Primeiro, a Terra é dividida por linhas imaginárias chamadas de paralelos e meridianos. Lembrando, paralelos são círculos completos paralelos à linha do Equador, que é o paralelo inicial. Meridianos são semicírculos que vão de um polo a outro e terminam tendo como pontos de contagem, de origem em si, partindo a partir da linha do meridiano de Greenwich, tendo como ponto extremo ou antimeridiano ao meridiano de Greenwich a linha internacional de mudança de data. Só que aí vem um detalhe: quando nós falamos da linha do Equador, do Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, nós terminamos destacando a situação de que essas linhas resultam de processos naturais associados à inclinação do eixo da Terra ao longo do ano, quando se faz o movimento de translação. Ela indica posicionamentos. Já o meridiano de Greenwich e a linha internacional de mudança de data resultam de convenções internacionais, ou seja, fomos nós, seres humanos, o homem, para atender às suas necessidades de organização de horários, que estabeleceu essas duas linhas imaginárias, a linha do meridiano de Greenwich e a linha internacional de mudança de data. Desse modo, baseado nos paralelos, a gente termina conseguindo calcular a latitude de um determinado ponto. O que é a latitude? É a distância entre os paralelos, medidas em graus. Detalhe, nós temos como ponto inicial de contagem a linha do Equador. E aí, à medida que nós nos afastamos da linha do Equador, tanto para o norte como para o sul, a gente termina tendo a determinação da latitude de um ponto. Detalhe, essa latitude vai de 0 na linha do Equador até 90 graus norte e 90 graus sul. Influencia nos fusos horários? Não. Vai ter influência sobre o horário de verão.
mas sobre os fusos horários não, que para trabalhar fusos horários nós utilizamos o conceito de longitude, que é a distância entre os meridianos, também medida em graus, que tem como ponto inicial de contagem a linha do meridiano de Greenwich. Partindo dele é que a gente faz essa contagem, e aí não vai nem para o sul nem para o norte, porque o direcionamento aqui agora é oeste e leste. E o limite máximo é a linha internacional de mudança de data, que termina sendo baseada na longitude de 180 graus. Para fusos horários, nós utilizamos isso aqui. Nós vamos utilizar a questão da longitude, certo? Então, fusos horários foi criado no século XIX por meio de uma conferência internacional, a Conferência de Washington, visando a padronização dos horários em cada ponto do planeta. Detalhe, a gente termina tendo essa situação porque antes dessa padronização de horários, nós terminávamos tendo a situação de que os horários eram os mais diversos no mundo, mas não seguindo uma padronização. Cada país, cada cidade terminava estabelecendo seus horários de acordo com aquilo que lhe era interessante. Até que se chega o momento, e aí associado ao processo de globalização, da necessidade dessa organização dos horários no mundo. E aí se estabelece a divisão do planeta em fusos horários e se estabelece o ponto inicial de contagem sendo o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich recebe esse nome porque ele passa no subúrbio de Londres, hoje uma área urbana bem significativa, marcada pela presença do Observatório Astronômico Real. E aí, com base nele, a gente termina tendo esse ponto de medição. Detalhe, se fala da questão de que oposto ao meridiano de Greenwich, nós teríamos uma área sem porções continentais. Mas lembrem-se, final do século XIX, nós ainda temos como grande potência econômica do mundo a Inglaterra. Então, nada mais justo, digamos assim, para o contexto geopolítico da época, que a contagem das horas no mundo se baseasse na capital inglesa, em Londres, no caso. Certo? Mas aí vem um detalhe, isso beneficiou as trocas comerciais e o transporte entre os países, porque agora você tinha uma organização de horários que facilitava toda essa questão de organização, envolve também as bolsas de valores, então é bastante significativa a utilização dos fusos horários nessa organização econômica do mundo. Vem um detalhe, Cleito, como é que se chegou à divisão, a se estabelecer o tamanho, a área que corresponde a cada um dos fusos horários? A hora do mundo, pessoal, ela foi baseada no seguinte ponto de vista. Como o dia tem 24 horas aproximadamente, podemos dizer que esse tempo corresponde a distância de 360 graus, porque lembrem-se, o dia ele é baseado no movimento de rotação da Terra, que dura algo em torno de 24 horas. E a Terra, para concluir seu movimento de rotação, tem que dar uma volta completa ao redor do seu próprio eixo, que tem algo em torno de 360 graus. Então, 24 horas corresponde a 360 graus. Com isso, 360 graus é igual a 24 horas, que vai ser igual a 24 fusos horários, porque cada fuso horário tem uma hora. Desse modo, para saber o percurso, o tamanho de cada fuso horário, a gente só precisa dividir a circunferência da Terra, os 360 graus, pelo tempo que se demora para dar a volta completa ao redor do seu próprio eixo, que é a questão das 24 horas. 360 dividido por 24, nós temos 15 graus. Então, a cada 15 graus, nós temos um fuso horário, ou seja, nós temos uma hora. Então, uma hora vai ser igual a 15 graus, certo? Para leste, aumentando uma hora a cada 15 graus. E para oeste, diminuindo uma hora a cada 15 graus. É só lembrar, o Sol nasce do lado leste. Então, as horas chegam primeiro lá. O início do dia se dá primeiro no lado leste. E o Sol se põe no lado oeste. Então, a gente termina tendo que observar essa situação. Para leste, aumenta, adianta. Para oeste, diminui, atrasa a cada 15 graus, uma hora. Certo? Sendo assim, vamos para um detalhe. Para o norte e o sul,
a hora não será alterada, porque norte e sul, como nós vimos no primeiro slide, estão relacionados à questão latitudinal. E fusos horários, nós trabalhamos com a questão da longitude, que se envolve com o leste e o oeste. Então, desse modo, no sentido norte e sul, não ocorre alteração de horário relacionada aos fusos horários, e sim relacionada à questão do horário de verão, que aí já é estabelecido pelo poder público. O Brasil está há 2 anos sem adotar o horário de verão, então você termina tendo uma relação diferenciada. E aí, só para aproveitar a deixa, por que se adota o horário de verão? Porque, devido a um período marcado pela ocorrência do solstício de verão, e aí marcado pelo verão, os dias têm duração maior do que a duração da noite. Desse modo, se aproveita a luminosidade diária, que começa mais cedo, com o objetivo de economizar energia. É por isso que se adota o horário de verão em países como o Brasil. Mas dá para adotar o horário de verão em cidades como Teresina? Não é apropriado, porque nós já estamos muito próximos à linha do Equador. E esse fenômeno de duração maior dos dias em relação à duração das noites é mais perceptível à medida que a gente se afasta da linha do Equador, ou seja, mais ao sul do Brasil, isso vai ser mais evidente. É por isso que a gente vê mais o contexto de horário de verão do centro-sul do Brasil em relação à região norte e nordeste, tá bem? Sendo assim, a gente observa a seguinte situação: baseado nessa divisão dos 360 graus pelas 24 horas, se estabelecendo que cada fuso tem 15 graus e corresponde a 1 hora, o mapa do nosso planeta, em relação aos fusos horários, ficaria nesta situação. Observem que nós terminamos tendo aqui intervalos de 15 em 15 graus, mas vocês podem questionar: Cleiton, por que a linha dos fusos não é reta, não é retilínea? Por um simples detalhe: nós terminamos tendo o fuso teórico, que é esse que corresponde a 15 graus, e temos o fuso prático. Se a gente seguisse o fuso teórico, vocês iriam ver situação de cidades que teriam 2 horários diferentes. Por conta disso, se faz essa curvatura quando se entra nos continentes para que se adeque à questão horária e não se tenha essa problemática. Você vai ter situações como a do Brasil, que tem 4 fusos horários, tendo uma extensão longitudinal menor do que a China, que adota apenas um fuso horário. Então, isso vai depender também da gestão pública. A gente vai ver daqui a pouquinho que no Brasil a gente já teve modificações ao longo dos últimos anos em relação aos fusos horários. Então, é bem interessante observar que o que nós trabalhamos ali, de que o fuso corresponde exatamente a 15 graus, é uma questão teórica. Na prática, nem sempre isso vai ocorrer. A gente tem o exemplo aqui da China, que está toda no fuso horário de +8. Nós temos o Brasil que, longitudinalmente, ou seja, no sentido oeste e leste, termina tendo uma extensão menor do que a chinesa, mas termina sendo abrangido por 4 fusos horários. Então, tem toda uma questão de gestão aí nesse processo. Baseado naquilo que eu disse, para oeste, a gente vai ter a cada 15 graus a diminuição em 1 hora, ou seja, se eu estou aqui e me dirijo para cá, o horário vai tender a se atrasar. E para o leste, a cada 15 graus, a gente vai ter o aumento de 1 hora. Entendido? Espero que sim. Não percam o foco nessa situação aqui, porque a gente termina tendo um cálculo bastante necessário para se diferenciar as horas no mundo. Um ponto interessante é, a maioria das questões que falam de fusos horários e do cálculo horário, não lembrem só da questão de aumentar ou diminuir 1 hora a cada 15 graus. Lembrem também de calcular, de inserir no cálculo o tempo de viagem, porque ele é essencial nesse cálculo. Porque se você botar só a diferença horária, você não vai encontrar a resposta. E às vezes, se for numa prova de marcar, numa atividade de marcar, tem uma resposta lá baseada apenas no tempo na diferença horária. E aí você erra, porque tem o tempo de viagem também, que é essencial de se trabalhar nessa situação. Sendo assim, vamos conhecer um pouco da situação do Brasil em relação aos horários. O Brasil é um país equidistante, as distâncias norte e sul e leste e oeste são muito semelhantes, a diferença é muito pouca. Mas, como eu disse, para o cálculo dos fusos horários, a gente leva como base a extensão longitudinal,
que é bastante significativa. Lembrando que o Brasil ainda conta com conjuntos de ilhas oceânicas, como Fernando de Noronha, Penedos de São Pedro e São Paulo, Martim Vaz. E tudo isso deve ser trabalhado, porque compreende parte do território brasileiro. Então, essa grande extensão longitudinal é a principal responsável pela presença de vários fusos horários no nosso território. Sendo assim, o Brasil é abrangido por 4 fusos horários, devido à sua grande extensão longitudinal. A hora oficial do Brasil é a de Brasília, porque lembrem-se, é nossa capital federal, então quando se fala de hora oficial do Brasil, é a de Brasília. Vocês, mais à frente, vão estar fazendo provas de vestibular e muitos vestibulares são baseados em horário oficial de Brasília. A gente vai ter que se prender o fuso horário de Brasília, mas lembra, Teresina está no mesmo fuso horário da capital federal. Só tem um detalhe, quando se adota horário de verão, lá compromete um pouquinho a nossa organização horária aqui. E aí, a capital brasileira está atrasada em 3 horas em relação a Greenwich. Por quê? Greenwich, fuso horário de 0 graus, Brasília, fuso horário de 45 graus. Se eu dividir 45 por 15, darão 3 horas de diferença horária. Brasília está a oeste de Greenwich. O Brasil todo está a oeste de Greenwich. Então, o nosso horário é atrasado em relação ao horário de Greenwich. Então, fiquem atentos a isso. Outras peculiaridades. Para evitar 2 horários diferentes dentro dos limites de algumas cidades, estabeleceu-se um desvio nos limites teóricos dos fusos, aquilo que eu mostrei para vocês agora há pouco. Nós temos curvas dentro desses limites aí para evitar que estados, cidades tenham diferentes horários no mesmo perímetro urbano. Então você termina tendo essa adequação, que aí seria o fuso prático e não o fuso teórico. Um outro detalhe, os estados do Pará e do Amazonas são os únicos que têm 2 horários diferentes em seus territórios, ou seja, eles são marcados por 2 fusos horários. É interessante observar, a gente vai ver daqui a pouquinho nos próximos mapas, que até 2008 o Pará adotava esses 2 fusos. Só que de 2008 para cá ele deixou de adotar, mesmo estando estabelecido em lei que o estado tem 2 fusos horários, não se adota mais efetivamente esses 2 fusos horários no estado do Pará. O Amazonas, de fato, termina sendo o único que ainda mantém essa adoção de 2 fusos horários, certo? Aqui eu coloco para vocês o mapa legal. Observem que aqui nós temos os nossos conjuntos de ilhas oceânicas que estão no fuso horário de -2, correspondem a 30 graus oeste. Nós temos aqui a maior parte do território brasileiro incorporada no fuso de -3, que corresponde a 45 graus oeste, que aí você vai ter todo o Nordeste, a região Sudeste, Sul, o estado de Goiás, Tocantins, Pará e Amapá nesse fuso horário. Mas, como eu disse para vocês, já ocorreram adequações. Nós temos aqui Mato Grosso do Sul, alguns estados da região norte adotando o fuso de -4 e temos o Acre e a porção mais a oeste do estado do Amazonas adotando o fuso de -5. Só que o que acontece? Você termina tendo uma diferença horária bastante significativa em relação aos diferentes espaços do país. Por isso, ao longo de todo esse processo, no ano de 2008, a gente teve algumas adequações em relação aos fusos horários brasileiros. Observa que aqui a gente tem um mapa até 2008. Ele é bem semelhante a exatamente aquele mesmo que a gente viu agora há pouco. Só que observa que em 2008 parou de se adotar o fuso de -5. O Pará passou a fazer parte todo do fuso de -3. Isso tudo terminou deixando o Brasil com uma situação de apenas 3 fusos horários sendo adotados. Só que, para o Acre, para a população do Acre e da porção mais oeste do Amazonas, o horário que você tinha no relógio não correspondia à realidade que você visualizava ao olhar para o céu, para ver o posicionamento do Sol. Então, no ano de 2012, em dezembro de 2012, foi realizado um plebiscito, onde nesse plebiscito a população votou pelo retorno do fuso horário de -5 para o território do oeste do Amazonas e
também o estado do Acre. Então a gente retorna para essa situação. Mas observa que o mapa agora ficou um pouquinho diferente. O estado do Pará não retornou para a situação da adoção de 2 fusos horários. Ele manteve a situação lá de 2008, onde ele passou a se inserir todo no fuso horário de -3, certo? Existem interesses da população do Amazonas para que se faça um plebiscito popular desde 2015, com o objetivo de inserir o estado todo em um mesmo fuso horário. Mas aí até hoje isso nunca ocorreu, nunca foi votado, tá bom? Então essa é a situação do Brasil. Nós terminamos tendo o nosso território marcado pelo fuso de -2, que corresponde basicamente às ilhas oceânicas. O -3, que corresponde ao horário oficial do Brasil, é aquele fuso horário adotado aqui em Teresina, que corresponde a todo o Nordeste, com exceção, lógico, das ilhas oceânicas, todo o Sudeste, todo o Sul do Brasil, o estado de Goiás, Pará, Amapá e Tocantins. Temos o fuso de -4, que corresponde ao Mato Grosso do Sul, o restante dos estados da região norte, menos a porção oeste do estado do Amazonas e o estado do Acre, pois essas partes se encontram no fuso de -5, certo? Então esses são os fusos horários brasileiros. Só que aí vem um detalhe, hoje a gente vai ampliar um pouco nossos conhecimentos. Por quê? Fuso horário pode cair essa parte teórica, mas pode cair a parte prática de cálculo de fusos horários. E aí, como é que a gente vai conseguir calcular a diferença horária entre 2 localidades? Como eu disse para vocês, é muito comum caírem nas questões o cálculo em relação a viagens, verificando o horário de saída, o tempo de viagem e o horário de chegada em localidades, cidades em diferentes fusos horários. Então, aprendam comigo, a gente segue basicamente esse passo a passo aqui. O primeiro passo: determinar a distância em graus entre os pontos. Como eu disse, a gente usa a longitude e a maioria das questões trazem a posição longitudinal, ou seja, em qual longitude está localizada a cidade. Encontrada essa distância, essa posição, a gente vai determinar a distância em graus entre os 2 pontos, as 2 localidades. Qual é a regra que a gente usa para isso? Quando os pontos estão no mesmo hemisfério, a gente vai subtrair a diferença entre eles, ou seja, se estão todos no hemisfério oeste e um está em 45 graus e o outro está em 30, você subtrai. O resultado vai ser 15, certo? Então, o primeiro ponto é esse, ou seja, se estão no leste-leste, subtrai, oeste-oeste, também subtrai. Mas se estiverem em hemisférios diferentes, a gente soma. Imagina o seguinte, eu tenho um de 30 graus leste e outro de 45 graus oeste. O que eu vou fazer? Eu vou somar 30 mais 45, que vai dar 70 graus, certo? Esse é o primeiro passo que vocês não podem esquecer. Feito isso, a gente termina tendo a situação aqui, só para exemplificar, quando são hemisférios diferentes, leste e oeste, a gente vai lá e faz a soma da posição longitudinal dos 2. Encontrado isso, eu tenho a distância em graus entre as 2 localidades. Aí eu parto para o segundo passo: achar a diferença em horas entre os pontos. O que a gente falou? A cada 15 graus eu tenho um fuso horário. Se eu encontrei que a distância em graus no primeiro passo era de 75 graus, o que eu faço? Eu divido 75 por 15, que vai dar quanto? 5 horas. 5 horas de diferença entre as 2 localidades, certo? A regra é essa. Como um fuso horário é igual a 15 graus de longitude, é só dividir o valor encontrado no primeiro passo por 15 e aí a gente encontra a diferença horária, certo? Feito isso, a gente segue para essa situação de que distâncias em graus dividido por 15 vai ser igual ao número de horas. E aí a gente chega ao nosso último passo, que é o terceiro passo: somar ou diminuir a diferença. O que acontece? Eu posso estar saindo de uma localidade a leste e indo para uma localidade a oeste, ou fazer o processo contrário. E aí é onde mora a grande dúvida: eu vou somar ou subtrair essa diferença horária? É simples. Se eu sigo para a direita no mapa, lembrem-se, a maior parte dos mapas usam a projeção de Mercator, que é aquela mais comum que aparece nos nossos livros de geografia. Se eu saio da esquerda para a direita, eu vou somar
a diferença, porque a hora vai estar adiantada, porque eu estou indo em direção ao leste. Se eu faço o processo contrário e vou em direção à esquerda, ou seja, eu sigo para o oeste, eu vou diminuir a diferença, porque para leste eu tenho horário adiantado, para oeste eu tenho os horários atrasados. Desse modo, a gente consegue identificar o fuso horário de qualquer lugar do planeta, baseado nesses 3 simples passos. Ok? Agora, eu coloquei um exemplo para vocês aqui, mostrando como é que a gente faz isso. Eu tenho 2 localidades, uma de longitude de 60 graus oeste, onde ele me diz que são 3 horas. Detalhe, quando se fala de fuso horário, nós não trabalhamos com 3 horas da tarde. 3 horas aqui é aquela 3 horas que a gente conhece da manhã, da madrugada, certo? Se fosse 3 da tarde, adotando modelos de AM e PM, usados lá nos Estados Unidos, aqui não seriam 3, seriam 15 horas. Então fiquem atentos a isso. E a outra localidade que ele me dá é de 30 graus leste. E ele quer que a gente encontre o horário nessa localidade. Observa o seguinte, nós temos 2 localidades em hemisférios diferentes. O que a gente vai fazer no primeiro passo? Vai somar ou subtrair? Se estão em hemisférios diferentes, a gente faz isso aqui, a gente soma 60 mais 30. Eu vou encontrar 90 graus de distanciamento entre as 2 localidades. Só que eu não estou procurando a distância em graus, eu quero a diferença horária para saber qual é o horário aqui na longitude de 30 graus leste. O que eu faço? Eu pego esses 90 graus aqui e divido por 15. Feito essa divisão, a gente vai encontrar a diferença horária de 6 horas. Observa que eu estou saindo de oeste para leste. Eu chego ao terceiro e último passo, que é identificar se eu vou ter que somar ou subtrair a diferença horária. Se eu sair do oeste e fui para o leste, eu saí da esquerda e fui para a direita. O que eu faço? Terceiro passo, eu somo. 6 mais o horário lá da longitude de 60 graus oeste, 6 mais 3 é igual a 9. 9 é a hora que, quando na longitude de 60 graus oeste forem 3 horas, na longitude de 30 graus leste serão 9 horas. Ok? Entendido? Esse é o nosso exemplo. E agora a gente parte para a prática, onde eu coloquei uma questão baseada nos fusos horários brasileiros. Não se preocupem, hoje eu não coloquei questão de cálculo para vocês. Eu vou deixar os cálculos para as aulas de matemática. Mas vamos lá ver o que a questão nos pede. Sobre os fusos horários brasileiros, assinale o que for correto. Primeiro, ilustrei a questão com o mapa, que nos traz aqui a divisão dos fusos horários do Brasil, lembrando dos fusos horários, do fuso horário que corresponde às ilhas oceânicas, que é o de -2, -3, -4 e -5. Baseado nisso, vamos ver o que cada um dos itens nos traz. O Brasil conta com 4 fusos horários atualmente. Vamos lá. -2, -3, -4, -5. Item 1, ok, correto. Segundo, o Brasil possui um fuso horário que engloba ilhas oceânicas, está aqui, -2. Nesse fuso encontra-se Fernando de Noronha, por exemplo. Fernando de Noronha, Penedos de São Pedro e São Paulo, Martim Vaz, são as nossas ilhas oceânicas e elas se encontram no fuso de -2. Tá ok também? Terceiro, a região nordeste do Brasil está inteiramente em todas as épocas do ano, localizada no mesmo fuso do estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. A região nordeste está em -3. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão no fuso de -4. Então, item 4 está errado. Item 8. O Paraná é um estado que possui horário de verão. O Paraná não faz parte do mesmo fuso horário de Brasília. Primeiro, como o Paraná está mais ao sul, e aí lembra lá do que eu expliquei, horário de verão tem uma relação com a questão latitudinal, os estados mais ao sul geralmente adotam o horário de verão, não adotaram no ano passado e nem nesse ano por uma decisão do presidente da República, mas quando se adota, esse estado é marcado pela utilização do horário de verão. Então o primeiro ponto está correto. Só que ele diz que o Paraná não faz parte do mesmo fuso horário de Brasília. Paraná está aqui, Brasília está aqui. Todos os dois estão no fuso de -3. Então o item 8 também está errado. Desse modo,
itens corretos que nós temos nessa questão. O primeiro item, quando fala que o Brasil conta com 4 fusos horários atualmente. O segundo item, que fala que o Brasil possui um fuso horário que engloba as ilhas oceânicas, lembra, de -2. E nesse fuso encontra-se Fernando de Noronha, por exemplo, além de Penedos de São Pedro e São Paulo, Martim Vaz, também está correto. O item 4 está errado quando ele diz que a região Nordeste está localizada no mesmo fuso horário dos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Região Nordeste, fuso de -3. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, fuso de -4. E a 8 também está errada quando diz que o Paraná não faz parte do mesmo fuso horário de Brasília. As duas localidades estão no fuso de -3. Ok? Entendido, pessoal? Sendo assim, a gente conclui aqui a nossa aula, certo? Deixo aqui meu abraço a todos e a gente se encontra na próxima aula. Abraço!